Amigos se encontram para conversar sobre a arte de estudar os céus e explicar a Terra. Conversam sobre o passado, o presente e um possível futuro, num mundo quase novo de uma nova era, tirando conclusões para novas inclusões. Dizem ouvir as estrelas, quando se encontram na lua cheia. Muito bem, bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem está de dia, de tarde ou de noite, estamos mais uma vez no encontro da lua cheia, como todos os meses, nas luas cheias. Eu encontro com amiguíssimos, amiguíssimas e todo mundo que faz parte do povo da Gaia para bater papo, conversar sobre as coisas da vida, do céu, da terra e de tudo que está canto. Tem por aqui. E hoje, né, é dia 21 de junho e a lua cheia está cheia no signo de Capricórnio. O Sol está em Câncer, a lua em Capricórnio. Ela vai estar cheia exatamente às 22h07. Nós já estamos no ar, no Spotify e também no YouTube. E hoje, para receber essa lua cheia em Capricórnio, com o Sol em Câncer, né, recebo também uma amigona, nossa colega imensa, tão querida, Camila Coroneri. Camila, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço o convite, é sempre uma honra estar aqui. Me sinto a filha da Gaia e Somos dessa Gaia aqui especificamente. Então é um prazer estar aqui. uma família, o povo da Gaia. É o povo da Gaia. Esse povo da Gaia, semi-povo da Gaia. Tá aqui no DNA já. Sempre por aqui. Camila Coroneri, muito obrigado mesmo, imensamente, por você ter vindo mais uma vez aqui nas nossas coisas. E como sempre, no comecinho do nosso bate-papo, né, eu faço algumas perguntas. Vamos lá. Primeira, quem é você? Da onde você veio e do que você vive? Gente, de quem é você? Já é uma pergunta, assim, né? bastante Para alguém boa. que é psicanalista, eu falo, meu Deus, eu não sei quem eu sou até hoje. Estou me procurando, estou me buscando. E acho que a astrologia entra nesse lugar de busca também, né? Então, eu sou aqui de São Paulo, primeiro, né? Paulistana, bem daqui da Bela Vista, inclusive, que eu nasci e morei aqui nesse bairro aqui da Gaia até os 18 anos, então sempre frequentei essa região aqui do Bexiga, da Bela Vista. E eu sou astróloga, né? E tenho outras formações também. Então, sou mãe de 2 meninos, um de 15 e um de 12. Me formei também como psicanalista, como consteladora familiar. Também sou taróloga. E tenho uma formação pregressa, né? Que é a advocacia. Eu advoguei por 10 anos também. E depois fiz minha transição de carreira. Depois que eu vim estudar na Gaia, olha que coisa, né? A astrologia explica, temos referências ali no meu mapa, né? Nesse movimento de transição também, que depois eu fui buscar, né? Mas eu acho que a astrologia também veio para eu me entender o que eu sentia, esse desencaixe profissional também, né? Porque eu acho que a astrologia ela abre uma porta gigantesca ali, né, na sua cabeça, na sua mente. Então, quando eu entrei numa crise profissional, e vim fazer o curso totalmente despretensiosa da vida, assim, né, não sabia por quê, mas queria fazer algo que me agradasse. Eu entrei e falei, nossa, acho que é isso. Essa é a minha turma, esse é o meu lugar, essa é a minha linguagem. E aí as coisas foram se processando, assim, né? Meio que inevitavelmente. Eu falei, não tem mais volta. Eu acho que esse é um caminho para mim, porque eu me sentia como eu me sinto aqui na Gaia, né? Eu me sentia em casa. Então, eu acho que a astrologia faz parte de mim, né? Do meu olhar, da minha vida, de como eu penso. Então, eu acho que quem eu sou tá atrelado ao que está lá em cima, né? Não, me diga uma coisa. Como você pensou, como você comentou, você buscou uma coisa que te agradasse, né? Uhum. Então você buscou astrologia. Sim. Podia buscar crochê, corte de costura. Podia, né, menino? Ia ser mais Por fácil, que né? astrologia? Eu já tinha um teste de interesse antes. Sim, tinha uma referência. A minha mãe, ela estudou astrologia na década de 80. Minha mãe era esteticista nessa época e ela tinha uma cliente que era astróloga. E essa cliente conversava muito com ela nos atendimentos. Minha mãe se interessou, né, e começou a estudar. E na época ela estudou na GEA.
e fez o curso tal, e chegou a atender por um bom tempo, assim, mas ela era mais em office, atendia em casa, atendia as pessoas que ela conhecia, alguns amigos meus, assim, então eu tinha muito acesso aos livros ali dela, né? E aí, claro, ela também acabou fazendo o meu mapa da minha irmã, na época gravava na fita cassete, né? Então mandava e a gente escutava. Então eu tinha esse referencial já dentro de casa. E me interessava por aquilo, né? Então eu comecei a acessar isso na adolescência mesmo. Mas assim, tinha outros interesses também, né? Mas a astrologia sempre teve um lugar assim, nossa, faz sentido. Né? Eu lembro assim, o primeiro livro que eu li, que era da Linda Goldman, né? Que era um clássico nos anos 80, né? Aquele papel de jornal ainda, né? E aí eu fui ler sobre o meu signo solar, né? Que é Escorpião. E aí eu falava, nossa, essa mulher me entende. Então, esse sentido de identidade, né, e de pertencimento que eu acho que a astrologia traz, eu senti muito lá atrás já. Eu falei, isso faz sentido. Mas, claro, né, você vai tomando outros caminhos ali. E depois eu acho que nessa hora de crise, eu fui resgatar isso. Eu falei, poxa, o que será que eu quero fazer, né? Porque estava meio perdida mesmo. Falei, quer saber? Eu vou fazer um curso de astrologia, sempre gostei, nunca estudei, mas sei um pouco por cima, e aí vim fazer o curso, né? E aí eu falei, então tá, então é isso. Então eu tive esse referencial já em casa, tanto que até hoje tem muitos livros que eu tenho, que eu uso, que eram da minha mãe. Né? Minha mãe deixou um legado de livros maravilhoso para mim. Naquela época que a editora Pensamento editava muitos livros, né? Traduziu muitos livros técnicos, né? Então, tem livros que eu uso que são tô lendo um que era dela, assim. Então, eu tive esse legado, veio pela minha mãe. Agora, você enveredou pela astrologia, né? Uhum, E no meio do caminho você foi fazendo uns direcionamentos. isso. Foi a psicanálise, fez constelação familiar, Sim, tudo isso, né? sim. E eu lembro bem quando você estava na Gaia, e você grávida, por sinal, né? 2 vezes. Duas vezes, né? E eu lembro que você foi muito direcionada, se direcionou-se para a questão de sinastria, astrologia vocacional, mas também da infância e adolescência e depois a constelação familiar. Sim, Esse é um dos interesses seus maiores, a questão de sim. família, educação, a vocação, Sim, né? eu acho que eu sempre, quando eu penso na astrologia, né, e pensar antes, por que que, por exemplo, eu escolhi o direito, né, sempre foi nessa área do humano, né, sempre o humano me mobilizou, assim, as pessoas, o que acontecia com as pessoas, né, então eu acho que quando eu entro para astrologia, e eu antes no direito, eu trabalhava com a área de família já, né, então eu já Tinha esse trabalhava nessa interesse. área já, e nessa crise profissional, eu tive assim, tipo um insight, em que, assim, fazia muita separação, né, audiências de divórcio, regulamentação de guarda, e eu percebia muito que as pessoas vinham muito fragilizadas, muito sem ground, sabe, Robson, sem base. E eu, como advogada, eu ficava num lugar muito teórico, muito prático, muito formal. E eu sentia que eu precisava estar um passo anterior, assim, como é que a gente faz para que uma pessoa chegue, por exemplo, num processo de separação, se sentindo mais fortalecida, para que aquela briguinha, né, porque eu paguei um Yakult, mas eu paguei uma pipoca, e aquilo vira um tema central de uma coisa muito mais séria, né? E aquilo me incomodava. Então, eu fui entrando num lugar, né, eu acho que a astrologia foi o primeiro lugar que me trouxe isso, desse autorreconhecimento, dessa autoidentificação para esse fortalecimento de estrutura, de personalidade mesmo, assim, né? De estadia aqui nesse planeta. E aí, depois que eu fiz astrologia, então, sempre essa área da astrologia psicológica sempre me encantou mais. Então, os livros do Arroyo, né, da Liz Green, do Dani Rudyard, eu sempre gostei muito dessa linha da astrologia. É, E aí, eu acho que foi meio que sequencial. Quando eu comecei a atender, eu senti uma necessidade de ter um background mais terapêutico. Como eu estava grávida, enfim, como eu estava grávida, ia ter filho e tal, eu não ia ter tempo de fazer uma faculdade de psicologia, 5 anos, estágio, e resolvi fazer um curso de psicanálise, de formação em psicanálise, nessa necessidade mesmo, assim, poxa, eu vou atender pessoas, elas vão falar sobre problemas, né? E eu tenho esse meu pezinho mais aprofundadinho ali, né, do escorpião, do Mercúrio escorpião, né, na casa 4. Então, eu tenho esse lugar da escuta e do olhar que vai mais para o profundo.
Então eu senti que eu precisava ter base ali para poder lidar com as pessoas, para entender os seus problemas e para poder direcionar, né? Claro, não sou uma astróloga que faz terapia junto, mas eu acho que a a astrologia é terapêutica. Né? E até para você poder orientar devidamente a pessoa, né? Direcionar aquele atendimento para alguma coisa que seja necessária. Então, a psicanálise veio nesse lugar e foi muito bom ter feito, me deu mais segurança para fazer os atendimentos. E aí, com o tempo, vieram outras coisas. Então, né, a simbologia veio com o tarô também, outras formações, e um pouco mais para frente, a constelação familiar apareceu. E aí eu senti que também era uma outra linguagem, uma outra leitura que agregaria no meu olhar sobre o mapa, principalmente por trabalhar nessas áreas mais, né, ligadas à infância e juventude, essa astrologia mais psicológica. Então, eu acho que elas se somaram, assim. Então, eu me sinto hoje mais preparada na escuta de juntar. Eu não junto no atendimento especificamente, mas está no meu olhar, né? Então, assim, eu faço a constelação, eu faço a leitura de mapa astral, eu tenho a base da psicanálise, então eu acho que eu consigo ter alguns insights, assim, que me ajudam no atendimento. Nós estávamos conversando antes da gravação, aquela questão dos tempos modernos. Como é que está Uhum, o mundo, complicado, difícil, por aí afora. Eu vi outro dia, né, uma coisa que eu até concordei, porque a gente até pensava assim. uhum, O mundo está sempre em evolução. E a humanidade sempre está em evolução. Mas a impressão que dá atualmente é que nós estamos evoluindo, indo para trás, né? uhum. E na realidade, né, eu não vou lembrar o nome do rapaz que falou na internet, essas coisas do Instagram, é uma revistinha Instagram, né? Exato. Passando por lá, ele falou uma coisa interessante, né? Que nós estamos ainda em evolução, Uhum, cada vez mais nos aperfeiçoando. O que aconteceu foi um hiato no tempo. Parece que a pandemia deu um exato. buraco, né? Para poder dar um outro salto para o futuro, que pode ser daqui Uhum, a 10 anos ou o que for. Mas esse momento agora, né, é de um momento de repensar como vinha o mundo até então, que estava meio que degenerando, que se percebia que existia uma nova evolução da humanidade também, e devido a esse hiato de tempo, né, então agora estamos numa época de ajustes. E a mudança foi muito rápida, e por conta dessa condição, nós vamos evoluir. Vai ter uma evolução, certamente. Mas aí estamos num hiato de tempo que tudo tem que ser ajustado, em todas as questões. uhum. Você tem esse interesse muito grande na astrologia, que fala do ser humano, e é interessante, você começou na vara da família também, né? É vara da Sim. família que fala, né? Na área, era civil, né? Direito de família, Pastor, você sucessão. fala vara da família, né? Vara é o lugar onde acontece no fórum os Mas eu trâmites, acho né? esquisito, mas a É, questão da é, família, né? enfim, E é você isso. usou astrologia também, Aham. astrologia da infância e adolescência, e a constelação familiar. Então, essa questão da família é uma coisa que te interessa bastante. Um Eu não falo solzinho de quatro, né? só de quatro, mas de Eu tenho que três. honrar essa busca do meu sol, né? Eu tenho ascendente em câncer. Ainda mais isso, Ó, né? gente, é isso. Por conta disso, né, o que acaba acontecendo, né? Nesse ato de tempo que está sendo revisto todos os conceitos sociais, comportamentais, a família. A família também passa por grandes mudanças e transformações. Exatamente. Até por conta da adolescência, que é diferente dos nossos tempos antigos, e esse Uhum. antigo não é tão antigo também assim. Mas uma coisa que me intrigou também nesses últimos tempos, né? A gente sempre tem o papel da mãe importante numa família. Uhum. E o pai é uma figura um pouco mais distante. Mas me dá a ideia, não me corrija se eu estiver errado, que o pai é cada vez mais necessário na formação familiar. Como é Uhum. que está atualmente, você está sempre nessa área envolvida, né? A relação o papel do pai atualmente, como que é essa condição? Se você for pegar, não, na minha geração ainda não. Acho que a minha geração, talvez por ser essa geração do Plutão em Libra, né, que veio tentar modificar as estruturas de relacionamento. Então, hoje, né, eu tenho 50 anos, então vejo as pessoas da minha faixa etária que fizeram esse movimento mesmo assim, nossa, peraí, esse casamento, esse relacionamento. Não sei se ele é tão legal, eu acho que não preciso ficar nele. Então, teve toda uma mudança, né, nessa estrutura do relacionar-se, né? Mas eu acho que ainda a gente vem de uma estrutura mais patriarcal, em que tem um favorecimento desse masculino que se priva um pouco, se privou por muito tempo, né? Desse contato mais afetivo, mais acolhedor, ou mais próximo da família, né? O homem ficava num lugar de provedor, ou eu saio, né? Como eu te falar, a paternidade, ela sempre foi opcional, né? Assim,
o homem resolver que ele não quer aquele filho, ou ele não vai assumir, ou ele vai achar um outro caminho, o filho fica com a mãe e aquele filho fica um filho sem pai, como a gente sabe que tem, né? Assim, a quantidade de pessoas sem registros de pai é enorme. Mas eu vejo que essa geração mais nova, vamos pensar de umas pessoas na faixa dos 30 para baixo, a gente vê a participação do homem muito mais forte. Então, hoje, se eu pego um casal, por exemplo, para ler um mapa de uma criança, muitos pais fazem questão de estar juntos ali na leitura, né? Antes era aquela coisa assim, não, pergunta se o pai quer, né? O pai tem que autorizar, tal. E a maioria não participava. Hoje, esses casais mais jovens que eu ando atendendo, os homens participam sim. A gente vê nas escolas também, né? Então, assim, no grupo de pais, né? Pais, mas eram mães, né? Mas, Eram mães. E hoje a gente tem uma participação maior dos pais também nesses grupos. Nas reuniões escolares, se você vai na festa junina da escola dos menores, você vai ver uma quantidade de pais maior. Então, quando você fala, né? Será que está evoluindo? Não, eu acho que é uma transição de estruturas, né, e de novas famílias que se formaram com novas estruturas também. Então, eu acho que é uma transição que vem também né, de uma briga, de uma necessidade das mulheres falando, olha, tá fazendo falta, olha, fez falta, né, de chegar às vezes na terapia, a criança com uma ausência paterna gigantesca, e aí, assim, tá fazendo falta, né? Então, acho que de tanto se falar e se sentir também, poxa, é verdade, eu não tinha meu pai tão presente. Ah, meu pai trabalhava o dia inteiro, chegava no fim de semana, estava cansado. Era um contato muito, né, ausente ou presente ausente, né? Então, eu vejo que essas gerações mais novas, elas estão fazendo esse movimento mais proporcional, ainda, claro, dentro de uma estrutura que ainda é patriarcal, mas vejo homens mais próximos dos seus filhos e com vontade mesmo de participar da educação, de entender o que está acontecendo, de fazer, né, parte da reunião com a professora da escola. E eu vejo isso no atendimento, né? Assim, poxa, eu estou lendo mapas de crianças em que os pais estão participando, o pai está participando. Então, isso me mostra que tem um olhar um pouco mais próximo também já dos o homens. homem está mudando um tanto, Eu então. acho que sim. É uma coisa interessante, né? Devagar está, né? Pois é, sempre devagar, né? Eu quando atendo muitos homens, né? Aham, E eu percebi dos últimos tempos, né, anos, décadas que eu atendo mapa também, que os homens estão, às vezes, um pouco mais preocupados com a sua própria postura pessoal. tá. Ah, de tempos, bom, eu atendo faz tantos anos, 40 anos, não mais até, há muito tempo que eu tenho. Ah, que as mulheres iam num processo de empoderamento, chamado Sim. do termo atuais. E o homem, né, ele começou lentamente, mas bem devagarzinho, né, no processo de Uhum. desempoderamento, alguma coisa Sim, de, sim. de assumir, de se empoderar do lado mais sensível. Mas Uhum. era com aquele ranço de que a sensibilidade é uma coisa fraca, de Sim, fraqueza, né? frágil. Mas então eu percebo que os homens estão passando por essa fase. E Sim. alguns relutam de tal maneira contra Uhum. essa posição de buscar a sensibilidade que se tornam mais violentos até. Sim, Um número grande de violência exato, contra a mulher nesse sentido tem por aqui. exato. Agora, visto pela psicanálise, qual é o papel fundamental do pai? Eu acho que assim, vendo pela psicanálise, vendo até pelas constelações também, que trazem muito essa postura, né? É, a gente é feito de pai e mãe, né? Somos metade, metade, geneticamente, metade, metade, e a gente tem a força dos dois lados. Quando a gente não tem, quando a gente não tem um desses lados, né, dentro dessa energia do masculino, vai ficar penso, né? É como se você tivesse um reconhecimento de um lado e o outro você sente essa ausência. E, naturalmente, você vai tentar preencher essa ausência com alguma coisa. Né? Geralmente você vai preencher ou com excesso de trabalho, né? Ou com excesso de, sei lá, de alimentação, de compras. É uma ausência, é um buraco que fica. Porque é uma sensação de tem alguma coisa que está faltante ali, né? Eu sou essa metade, eu tenho essa origem. Às vezes a pessoa não sabe nem a própria história, né? Não sabe nem o nome, não sabe o seu background ancestral, não sabe nada. Né? Então a pessoa vai caminhar pela vida porque ela tem a força da vida, mas ela vai sentir que vai faltar alguma coisa, um vazio que ela vai tentar preencher de alguma forma. Ele pode ser suprido
né, por outras coisas amorosas, carinhosas? Pode, às vezes pode ter, de repente, né, essa ausência paterna, uma mãe que ficou ali muito presente, mas com certeza é uma mãe exausta, porque ela está tentando fazer, cobrir ali, né, um lugar que não é dela. Mas existe uma carência, né? Então, você pode ver isso refletido aí, sei lá, terapeuticamente falando, às vezes, ou, né, você pode ter vários tipos de linhas em que isso se manifesta. Ou numa vontade enorme de crescer, de ser alguém na vida para provar para alguém que eu venci, né? Ou você vai no viés oposto, assim, não tenho força para ir para a vida. As coisas que eu começo, eu não termino, tudo que eu faço parece que não dá certo. Então, vai depender um pouco de como aquilo foi sentido naquele núcleo, pela personalidade mesmo ali. Aí eu acho que o mapa também ajuda a gente Nossa. a dar uma olhada, assim, aonde está essa ausência, né? Onde vai vir essa compensação? Porque eu acho que o mapa também o lugar dos diagnósticos, assim, né? Onde a gente consegue bater o olho e falar, putz, deve estar vindo daqui, né? Então, vai fazer falta e vai haver algum tipo de compensação, né? Que pode ser tanto por um excesso, né? Vamos lá, eu sou guerreira, eu sou guerreiro, eu vou conseguir, né? Essa força, esse impulso do ânimas, né? Que vai dar força da vida, que seria na energia do masculino. Ou uma ausência dessa força e uma dificuldade de ir para o mundo, de ir para a vida. Tem várias interpretações, né? Agora, do mesmo modo que está mudando um pouco esse padrão do que é o ser homem, Uhum, é ter o ser pai, que alguns até percebem, mas relutam em ter essa condição. A mãe, ela mudou também muito. sim. Ou seja, uma mãe, pensar no meu tempo, né? A Sim. mãe que ficava em casa, cuidava dos filhos, fazia comida e por aí afora, né? Houve uma mudança na sociedade gigantesca. E a mãe também mudou o seu papel como mulher, né? Ah, existe essa complicação, essa dificuldade também das novas mães na interação com a família, porque fica aquela condição: um pai que não quer assumir o seu lado mais de ânima, uma mãe que quer assumir o seu lugar de ânimos, né? Uhum, sim. Nessa condição, isso cria mais conflito. Como fica a visão da mãe nesse momento atual nosso também? O que eu vejo hoje é assim, são mães exaustas, assim. É quase que unânime de você conversar com qualquer mãe, qualquer mulher que é mãe, e ela não está estafada, está exausta, acho que por vários motivos, né? Eu acho que, primeiro, porque os papéis, né? O que era antes muito, o homem faz isso, a mulher faz aquilo, né? A mulher foi se sentindo ali subjugada, né? Passada para trás, eu não posso estudar, eu não posso ter minha carreira, eu não posso, né? Então, as mulheres foram brigando durante essas últimas décadas por um espaço, né? Lutando por aquilo que era certo nesse equilíbrio. Só que elas acabaram assumindo mais coisas, sim, obviamente. Então, além, né, da cultura que ainda deixou com a mulher toda a carga da casa e dos filhos, ela também tem a carga da vida social, do trabalho, né? Então, o que aconteceu, eu acho, é que não teve esse equilíbrio dentro de casa. Não foi que a coisa desequilibrou aí. Então, as mulheres saíram, foram trabalhar, foram, né, estudar, mas a carga familiar, a carga doméstica continuou sendo delas. E aí, hoje a gente vê um quadro mais exausto, de mulheres extremamente cansadas, né? Porque tem todo né, essa demanda de trabalho e tem a demanda doméstica, a criação de filhos, que é uma grande demanda também, que eu acho que foi muito desvalorizada por muito tempo. Tá em casa, não tá fazendo nada. Não, tá fazendo uma organização da casa, tá administrando a vida dos filhos, educando, isso é cansativo e é demandante, né? Então, eu acho que hoje, assim, por isso que eu falei, tem um ajuste aí de um equilíbrio para quê? Para que os dois possam estar na vida profissional e social e que os dois contribuam também para a vida doméstica, para a criação dos filhos. Então, quando a gente vê que tem uma tentativa de equilíbrio melhor, é satisfatório, mas ainda eu acho que a gente está bem no começo, porque a nossa sociedade ainda ela é pautada numa estrutura mais patriarcal. Então, ainda tem um favorecimento, tem uma delegação automática para certas tarefas serem do feminino,
né? E ao mesmo tempo tem essa mulher que está ali, está estudando, e está saindo, e está batalhando. Isso eu estou falando de um recorte social também, né? Porque no recorte social economicamente mais difícil, as mulheres sempre trabalharam, né? E sempre tiveram fazendo essas jornadas triplas, entendeu? Então, eu acho que a gente está nesse ajuste ainda social. Então, ele ainda está ferido, né? Não é? Antes era uma repressão, né? Aí as mulheres acabaram tendo que sair e brigar e falar, não, a gente não quer só esse papel. E aí vem essas mulheres, né, fortes, dominantes, que também tiveram várias questões familiares, né? Que se você pegar essas mulheres da década de 70, 80, que muitas vão falar hoje, não, eu não vi meus filhos, eu não criei meus filhos, eles têm 1000 traumas porque eu estava ausente, né? E depois vem essa mulher que está tentando hoje, por isso que ela está exausta também, encaixar tudo. Ela está vendo a demanda emocional, ela está vendo a demanda econômica, ela está vendo a dinâmica que ela precisa ter dentro da casa dela, então ela está tentando dar conta de tudo. E também está cansativo. Então, eu não sei, eu acho que a única solução é a gente tentar ter um equilíbrio melhor, né, entre as demandas dos dois lados. Então, é aquela coisa que eu falo, eu cozinho, você lava, né? Sim. Né? Eu pago essa conta, você paga outra. Quer dizer, é nesse equilíbrio do externo com o interno que a gente vai conseguir ter um equilíbrio mais tranquilo, mas ainda acho que a gente está nessa transição mesmo. Quando a gente tem filhos, né? Eu já tenho um filho grande de 36 anos já, adulto praticamente, né? Aliás, praticamente não. Não, Claro que é praticamente. adulto, né? Seu A gente sempre coraçãozinho acha que sempre é não, uma né? criança, né? Mas, enfim, a gente tem um tipo de avaliação do criar os filhos, né? Você educa seu filho e você, de certo modo, tem uma referência histórica ou familiar que você também passa ao filho essa mesma condição. Sim. Nessa mudança brusca que teve na sociedade, esse tipo de conceito, esse tipo de referência que o homem e a mulher têm do que é ser uma mãe, do que ser um filho, está defasado? Eu acho que tá complicado. Complicado, né? Eu acho que os papéis estão um pouco complicados, assim, tá? É isso, né, Robson? Acho que é essa transição. Qual é o papel de cada um? Qual é o papel do filho, né? Acho que teve também uma exaltação enorme, né, da criança em algum momento ali, né? Você pega aquelas mega festas infantis em que a criança é uma, né, um rei, uma rainha. Você fala, peraí, tá um pouco desproporcional, né? Então, eu acho que tem uma transição, assim, dos papéis e dos pais também, porque a partir do momento, vamos pensar assim, né? Se tinha um comportamento assim, o pai mas meu pai mandava e a gente executava, né? Meu pai só de olhar, a gente já, né, se retraía, mas a gente também tem que lembrar que tinha muita violência, né? As crianças eram educadas apanhando, né? Então, eu tomei umas chineladas, já não sou dessa geração que apanhou muito, mas meus pais apanharam muito, meus avós apanharam muito. Então, assim, a gente vem numa sequência educacional também de violência. Então, quando se começa a estudar melhor, né, os traumas infantis, tudo que aquilo gerou, se tenta acertar isso. E claro que eu acho que são pêndulos, né? Aí talvez tenha ido para um lugar de muita permissividade. Ah, pode tudo. Não, a gente não pode contrariar, então a gente não pode. E aí fica também uma criação muito solta, sem ordem, né, sem hierarquia, sem regra, que também é prejudicial em algum lugar, né? Então eu acho que hoje tem essa tentativa desse ajuste entre, peraí, não precisa ser violento, não preciso falar tudo gritando, não preciso gerar, né, um trauma ali que a pessoa vai levar para o resto da vida. Mas eu também tenho um lugar de mãe ou de pai, tenho um lugar. Sim, eu sou seu pai, sua mãe, eu estou te orientando, essa é a minha função. Então, eu acho que até os adultos também têm essa dificuldade de entender, assim, qual é. Eu quero ser o pai legal, a mãe legal. Não, mas eu não, se eu for legal o tempo todo, eu perco o meu filho, porque ele não vai entender o que é ordem, o que é regra, né? E a sociedade tem ordens e regras. Então, eu acho que tem uma transição, assim, também nesse lugar. E eu acho que hoje a gente tem muita informação, o que por um lado também é muito bom, mas por um lado também atrapalha, né? Outro dia, e aí eu falo que atrapalha por quê? Porque a gente perde um pouco a intuição, né? Você fica assim, outro dia até postei um vídeo que falava assim, como é educar em 2024? Aí aparecia um psicólogo falando, não, você tem que falar com doçura com o seu filho. Aí apareceu outro psicólogo falando, não, você tem que falar com autoridade. Aí aparecia o outro falando assim, na hora do banho, cria um momento lúdico. Aí a outra assim, não, o banho é a hora do banho.
A criança tem que saber que ela tem que tomar. Então, imagina você ouvindo Qual tudo cartilha isso. segue, afinal de contas, né? É assim, gente, e aí, né? E a menina acaba jogando o celular para cima, tipo, ah, não dá. Então, eu acho que também tem isso, tem muita informação hoje. Isso ajuda em alguns lugares, como eu disse, porque eu achei muitas informações interessantes sobre os problemas que os meus filhos têm. Foi muito bom, né? Entrar em contato com profissionais, recomendação de livros, né? Já peguei muita coisa boa. Mas tem hora que dá um nó na sua cabeça. Você fala, meu Deus, não fiz isso. Esqueci disso. Meu Deus, eu sou uma mãe horrorosa, né? Ai, o meu marido fez tal coisa, que coisa horrível, né? Então, você fica muito nesse lugar, assim, inseguro. E daí eu acho que falta esse sentir novamente, essa intuição. Pera um pouquinho, deixa eu ouvir meu filho, deixa eu sentir o que está acontecendo, né? Que era também, que é muito do maternar e do paternar, né? Você está ali olhando, percebendo, entendendo um pouco do seu filho, da realidade que você vive, do contexto social que você está. E eu acho que às vezes esse mental, que é né, dessa era de ar que a gente está vivendo, também tá dando uma confundida assim na educação. No mapa astrológico, a gente identifica o pai e a mãe, Sim. certamente, né? Sim. O, sempre tem aquela discussão, Casacota é o pai ou a Ai, mãe? gente, Tem tem essa aí, discussão. né? Polêmica. É polêmico isso, né? Mas o mapa de uma pessoa, você consegue ver a relação da pessoa com seu pai, as suas necessidades, ou Sim, seus traumas, ou o que for. Mesma coisa com a mãe, né? sim. As gerações mudaram bastante. Da última vez até comentamos sobre isso no último encontro da Lua Cheia, do Netuno em Capricórnio, parece que ele se deixou um tanto confuso. O que que é O autoridade, lugar, né? o lugar da autoridade, da Sim, família, então deu essa certa confusão. sim. Que é uma geração que hoje é a geração millennium, né? É, tem uns 30 anos, mais ou E menos, de né? repente é meio confuso o que é essa condição. Sim. Agora, você tem dois filhos adolescentes, né? Uhum. Eles são de uma outra geração ainda, né? E você percebe essa outra necessidade do que é ser um pai ou ser uma mãe? É aquela coisa, né? Tem que Uhum. cartilha e seguir essa condição. É. Eu acho, Robson, que tem coisas que, assim, ainda são da estrutura, né, de pai e mãe, assim. Então, eu acho que quando você olha para a criança, mesmo eles sendo mais novos, né, que ontem os dois estavam discutindo quem era a geração alfa e quem era a geração X, porque as gerações mudaram rápido também. Cada um tem um Netuno, tem Netuno é, em Aquário, o outro já tem Netuno em Peixes, né? Então, a gente percebe, assim, que o papel de pai e de mãe ele é o papel de pai e de mãe, e eles procuram por esse lugar, né? Seja quem exerça a função materna, paterna, né? Com as novas formações familiares também. Mas eu acho que tem coisas que fazem parte dessa própria estrutura da existência, como a gente tem o Sol e a Lua no mapa. Eles não vão deixar de ser Sol e Lua. Eu não posso substituir a Lua por um outro planeta no lugar da mãe, né? Então, eu acho que são estruturas que elas funcionam ainda. Mas o que eu acho é que a gente está tentando entender como a gente lida com essas novas estruturas também, com essas novas demandas que aparecem, inclusive pela era digital, né? Se for pensar, por exemplo, meu filho que nasceu em 2012, ele já é era digital total. Então, ele não sabe o que é viver sem um tablet, sem um celular. O celular vem um pouco, né, esses celulares assim, mas o tablet aparece em 2012. Então, assim, como é que você, que veio numa geração analógica, né, que ouvia fita cassete, como é que você se atualiza para educar esse filho que vem numa outra geração? Ainda mais eu que demorei para ter filho, então tem um gap geracional até maior, né? Então, assim, como é que eu faço para educar esse filho que tem quase 40 anos a mais que eu? Já que ele vem num novo movimento. Então, o que eu sinto é que a gente, como pais, a gente tem que se atualizar, a gente tem que ler, a gente tem que entender, tem que conversar com eles. Não adianta você chegar num lugar, porque na minha época, porque no meu tempo, porque era assim, mas agora não é É um outro mais. modelo, né? É outro É modelo. outro modelo, né? Então eu acho que assim, e como é um modelo que mudou muito rápido, eu vejo assim, do primeiro para o segundo, quer dizer, de 2008 para 2012, teve muito isso. Eu falava assim, como mais novinho, a gente vê muito vídeo ainda. Vídeo, né, de musiquinha, DVD, CD, né, DVD, tal, de música. Com o mais novo já estava no YouTube. Já tinha mudado a forma de comunicação. E eu vejo essa geração mais novinha, que eu tenho afilhadas, né, mais novas, tal, que também já é uma outra coisa, porque aí é o TikTok, assim. Então, claro que eu acho que como pais dá uma aflição.
né? E se você não se atualizar e não estiver muito atento, ou você finge que não está vendo, que é um problema também, né? Ou você tem que meio correr atrás e trocar junto. Agora, eu acho que a gente tem mais proximidade com os filhos, né? De conversa, de troca, até porque, por conta disso, né? Eu acho que essas figuras, a autoridade paterna, ela existe daquela forma antiga. Não mais, eu acho que, inclusive, nas próprias escolas, as crianças dão muito mais opinião, trocam mais informação, que eu acho muito legal, né? Mas é uma questão de ajuste mesmo, até que ponto a gente não tem que ter quem, né? Quem é o cacique da tribo, Sim. né? Porque tem que ter um cacique, senão vira bagunça, mas ao mesmo tempo podendo fazer essas pontes de comunicação, não só na agressão, como eu disse antes, né? Mas eu acho que é isso, a gente tá meio que assim, tem horas que você fala, acertei, nossa, que legal que mudou. E tem horas que você fala, meu Deus do céu, como tá mais difícil, né? Porque eu acho mais demandante, né? Hoje você pega uma criança e fala assim, não, vai fazer tal coisa porque isso acabou. Porque eu sou seu pai, eu sou sua mãe. Você pode até falar essa frase, mas da contraparte vai vir argumentos, e argumentos, e argumentos. Então, é mais demandante, porque você vai ter que estar mais preparado psicamente, emocionalmente, para debater, para saber se colocar, para saber a hora de falar não e confirmar esse não muitas vezes. Porque daí também os pais ficam muito nesse lugar. Ai, será que eu falei o não? Ele vai ficar chateado comigo, né? Ai, será que eu não fui grosso demais? Será que eu não fui rude demais? E às vezes é a postura que tem que ter, mais firme, não é, né? Não é grosseria, às vezes é uma firmeza. Então, acho que os pais também estão um pouco assim, sem saber como conduzir esse movimento, porque ele também é novo para a gente, né? Assim, É o a tempo gente do não tinha ajuste, né? referência também, né? Eu não tenho referência. Ah, no meu tempo era assim, mas agora não é mais. E Não é aí? mais e vai, o ajuste demorou um E tanto aqui tempo ainda. vai ser mais diferente ainda. E menos tempo ainda, em 2 anos vai ser É diferente. muito rápido, Muito né, rápido. Robson? Mas me diga uma coisa, no mapa astrológico você vê o Sol, pai, Lua, mãe, Uhum. a princípio casa Sim, 4 mãe, sim, casa 10 pai, ok. né? Sim. Isso continua sempre, sempre continuará, né? Acredito que sim, até que Até então, pesquisas só foi- mostrem que tudo mudou. existem as novas famílias, Sim. né? Visto pela psicanálise e pela astrologia, que você Uhum. tem também isso, como ficam essas novas famílias que têm 2 pais, 2 mães, Das mães. ou pais transgênero também? Eu acho que assim, eu acho que também é um estudo mais recente para astrologia, mas o que a gente vem percebendo é assim que sempre num casal, mesmo um casal homoafetivo, tem alguém que tem um papel mais paternal e alguém que tem um papel mais maternal, né? Não estou falando aqui no sentido binário da coisa, mas Sim. sim, sempre tem aquele que faz o yin do processo, né? E o outro que faz mais o yang. Então, aí você consegue conversando perceber quem, na dinâmica da casa, quem tem esse lugar mais do materno e quem tem um lugar mais do paterno, e você consegue olhar o Sol e a Lua nesse lugar, assim. Não é uma coisa que você vai pegar o mapa e falar, você é o pai. Não é não é assim, né? Mas é conversando assim, percebendo naquela dinâmica do casal quem faz o papel. Mas também eu acho que é uma coisa que a gente está percebendo como é que está funcionando. Você não tem pesquisas e livros falando a respeito, mas é mais numa percepção mesmo da hora da consulta ali, de percebendo os papéis, assim, né? Dessa lua e desse sol, e quem está fazendo mais essas funções ali, que eventualmente alguns modelos pode estar até mais mesclada também, né? Mas aí eu acho que hoje vejo que é uma conversa mais caso a caso. De percepção mesmo do cliente, e de trocar ideia e perceber na dinâmica ali quem faz mais um Mas papel o do que o papel, outro. isso tanto pela psicanálise quanto pela Também, astrologia também pelos mesmo. dois, eu acho que sim. Porque hoje em dia você tem vários tipos de Exato. famílias, né? Recentemente teve um pai trans que deu à luz, Sim. né? Mas deu à luz que foi engravidada pela mãe trans, né? Então, a gente tem que. Peraí. Como seria isso, né? Exato. Psicanaliticamente, como seria essa condição para um filho ter esse padrão? Também é novo também, né? Também é novo, né? Eu acho que tem muita gente. Assim, eu não tô super mega atualizada nisso, mas Quem eu acho. estaria, né? Quem está? Eu acho que é novo, é novo, assim, né, Robson? A gente está tentando entender esses novos modelos também de gênero, né? Que também é uma coisa que, se for pensar, também não é
tão antiga, né? Então, assim, como é que são esses modelos? Como é que essas pessoas estão? Como é que a gente encaixa a astrologia, que é um estudo tão ancestral, nesse modelo? Qual é a referência que a gente vai ter? Mesmo na psicanálise também, né? Na época do Freud e dos, né, discípulos seguintes também não era tão, não era, né? A gente não tinha essa pluralidade de vivências. Então, eu acho que as pessoas que estão estudando e estão recebendo esse tipo de demanda estão tentando entender como a gente consegue trazer referenciais para elas, mas eu acho que também esse é um ponto de um estudo assim que está fervendo, né? Tanto na psicanálise quanto na astrologia, certamente essa Todas as condição. áreas, né? O Até para adolescente. orientação dos nossos filhos Sim, também, né? certamente, né? Tem uma coisa que também se percebe muito, né? Cada vez mais, né? Ah, eu sou de uma geração bem mais antes que a sua. Ah, mais ou menos, Mais ou menos né, nada, gente? tem É uns 20 formal, não, uns quer 20 dizer, anos aí. tô zoando. Mas acaba acontecendo. Na minha geração, a gente tinha que lutar pela vida. É a geração baby boomer, se pensar nesse caso por aqui, né? A gente tinha que trabalhar, ter coisas, comprar um carro, fazer faculdade, comprar uma casa e casar. E ter Uhum, independência. sim. Foram se passando as décadas, passando as gerações e também a sociedade mudou. Hoje em dia, cada vez mais se percebe que as pessoas jovens, até a geração milênio, né, tem essa dificuldade, lógico, questões até econômicas no mundo inteiro. Hoje, um jovem, de repente, é mais difícil, né, conquistar as coisas materialmente. Então, ainda se vê, não todo mundo, mas uma boa parte da população jovem, que fica muito na dependência dos pais, Sim. quando tem condições. Agora, uma outra pequena parte da população que aí se vira sozinha. Uhum, Né? Agora, cada vez mais o número de jovens, meninos e adolescentes, que ainda ficam junto aos seus pais e demoram para sair de casa. uhum, Né? E isso é uma referência também na questão do nosso movimento social e sim. econômico também. Uhum. Agora, esses jovens, como lidarão com seus pais mais velhos? Eu queria falar bem nessa condição, a Uhum. questão da velhice. Da velhice, né? Então, eu não sei, né? Eu vejo assim, eu vejo o jovem hoje, esse jovem que está começando a entrar no mercado de trabalho, com uma visão um pouco diferente dessa, né, dessa geração que você falou, no sentido de buscar também ter qualidade de vida, né? Então, sai daquele modus operandi produtivo extremo, né? E entra num lugar assim, tá, eu quero ter um trabalho, mas eu quero ter um trabalho que eu possa ter meu lazer e que eu possa ter uma saúde mental mais preservada, que pode ser um ideal também, porque você tá bom, mas na real não é tão simples assim. Mas eu vejo eles tentando fazer um pouco mais de equilíbrio nas áreas da vida, né? Ah, eu só foco no trabalho, depois só foco. Não. Eu tenho trabalho, mas eu tenho os meus amigos, eu cuido da minha saúde. Eu vejo que tem um movimento um pouco mais saudável, mas ao mesmo tempo, se a gente for pensar economicamente, talvez eles até se conformem, entre aspas, em ganhar um pouco menos e ter uma qualidade de vida melhor. Então, talvez sim. Né? Eu acho que tem muitos jovens que não dirigem porque não querem dirigir, não tem aquele sonho de ter o carro, por exemplo, né? Não, eu acho que aí vem um pouco dessa condição do Urano em Touro, né? Sim. Então, assim, não, eu acho que eu posso viver de aluguel, não preciso ter um apartamento, vou investir meu dinheiro e o que render, eu pago o aluguel. Então, eu acho que tem uma diferença da forma de viver mesmo, assim, que eles estão incorporando mais facilmente, assim, né? Outro dia, inclusive, um professor da escola do meu filho, ele saiu da escola para virar um nômade digital, né? Nômade digital? Nômade digital é uma pessoa que mora em qualquer lugar do mundo e trabalha de onde ela estiver. Ela vai pegando trabalhos Sim. digitais. Aí eu falo assim: eu vou passar um tempo na Alemanha, vou passar um tempo, sei lá, no Marrocos, depois eu vou para Tailândia, enfim. A pessoa vira um nômade digital. Então ela sai do emprego estável, né, da escola ali, professor, para ser um nômade digital. Há umas gerações atrás isso seria impensável, né? Possível. Você fala assim, nossa, que louco, tal. Não, hoje é possível, né? Tem muitas pessoas fazendo isso, muitos jovens que não têm esse emprego fixo, mas que estão migrando ali e trabalhando em vários lugares e tendo experiências diversas, experiências diferentes. Então, eu acho que tem uma mudança. Não sei como é que eles olham para os pais, assim, nesse lugar de cuidado, assim.
Eu acho que pai e mãe é pai e mãe também, como eu te falei. Eu acho que algumas referências, afeto, carinho, sensação de vínculo, ela tá aí também, né? Então, eu imagino que mesmo sendo mais desprendidos nesse lugar, tem algum tipo de acolhimento? Pode ser que sim, eu não sei te dizer, Robson. É muito novo tudo isso também, né? É, Porque até um tempo atrás, no meu tempo, né, você tinha percebido claramente os pais envelhecendo. sim, Mas os pais envelhecendo em termos de postura, em termos de aparência, em termos de sim, costumes, né? E hoje em dia, é difícil você perceber uma pessoa que está envelhecendo, às vezes pela aparência ou pela postura, ou pelos seus costumes também. sim. E esses jovens, né, não veem os pais envelhecendo como uma referência que existia Sim, anteriormente, né? exatamente. Eu lembro quando a minha avó tinha 80 anos, era muito Não, 80 era velhinha, nossa, era velhinha, velhinha muito de velhinha. tudo. Meu pai tem 95, vai jogar no bicho todo dia, Não, seu né? pai é incrível. Ele faz um monte de coisa por aí fora, né? Então, essa referência que tem com relação à idade também é isso. Mas eu acho que a gente também, né? O envelhecer hoje é diferente, né? Diferente, né? É diferente. Você pega, né? Eu tava lembrando um dia, eu tava pegando uma foto das minhas avós, e aí eu falei assim: pera um pouquinho, minha avó paterna morreu com 71, 72. Ela morreu até jovem, Jovem. mas que eu me lembro, desde que eu nasci, ela parecia uma velhinha. E aí eu falei, poxa, mas a minha avó tinha uns 50 e poucos anos quando eu nasci, 60. E ela era aquela senhorinha que usava roupinha de jersey, cabelinho branco, né? Porque com 60 anos, era uma senhora, né? E hoje uma mulher de 60 anos não é essa senhorinha. Ativíssima, né? Então eu acho que o filho não tem talvez esse referencial, ai, meus pais estão envelhecendo, né? Do jeito que a gente tinha, talvez. E eu acho que a questão de saúde, querendo ou não, mesmo a gente vivendo num mundo agora cheio de desafios de saúde, eu acho que também tem muita tecnologia para a saúde, né? Então a gente consegue viver mais tempo. Eu li ontem, acho que na revista, que um médico do Sírio dizendo assim: nós já temos pessoas vivas que vão durar 120 anos. Então, eu acho que a gente vai prolongar essa estadia fisicamente, não sei com que qualidade, mas a gente vai prolongar. E aí eu acho que as relações com filhos e pais também vai mudar, né? Assim, eu acho que ainda o que a gente vive hoje, os meus pais têm na faixa de 80, é, acho que também tem isso, né? A minha geração foi mãe mais tarde, né? Então, a gente tem uma diferença geracional grande. Então, quando eu estiver velhinha, meus filhos não vai ser tão um adulto tão, né? Ele vai estar mais jovem ainda. Eu não sei, assim, sinceramente, não sei. O que que você pensa, assim? Você acha que vai mudar? Eu acho que muda um pouco, sim, mas é uma incógnita ainda. É, É aquele, o mundo passou por um hiato de tempo. Então, é. esse buraco de tempo E eu também é acho que por as avós, por saudade. exemplo, eu pego pela minha referência e das minhas amigas que têm filhos na mesma idade que eu. A avó, tirando algumas, não é aquela vovozinha que você larga na casa da mãe e fala assim: ai, mãe, fica com meu filho. A sua Sim, mãe faz coisas, ela tem né, os interesses dela, a turma dela. Então, não é mais também aquele, ai, eu vou ter meu filho, meus pais vão me ajudar. Não. Né? São pais que são ativos, ficam ativos por mais tempo, não se aposentam com 50 e poucos anos, sim. né? E que não tem também toda essa disponibilidade de ficar ali em casa, bonitinho, cuidando do seu filho. Então, a maternidade hoje também é uma maternidade, eu acho, mais isolada, porque esse sentido de clã que tinha antigamente, a tia, a avó, a prima, ficava todo mundo meio junto, a criança era criada naquele ambiente mais coletivo, hoje, principalmente nos centros urbanos, não existe. Né? Às vezes seus pais estão em atividade, seus pais ainda estão trabalhando, né? E aí você tem que deixar aquela criança na creche, na escola muito cedo, ou você vai ser assim, o principal referência da criança, né? E ver os avós de fim de semana, ou quando dá. Então, tem também uma mudança aí nessa dinâmica familiar de cuidados, né? Então, ou você tem que terceirizar esses cuidados, ou você tem que pagar alguém para ficar com seu filho, ou você não vai ter filhos, porque você já viu, né, o BO que vai ser. Então, Certamente. eu acho que não, hein? Você atende em astrologia e também em psicanálise. Não, eu não atendo como psicanalista, não. Você usa só o recurso da Eu uso psicanálise só a psicanálise como e você atende em um lugar de astrologia e estudo. constelação. Constelação, isso. Quando você atende em astrologia em constelação, você atende a família
Como faz isso? Não, eu nunca, assim, eu acho que tem astrólogos que trabalham diferente, né? Que usam o mapa e a constelação, constelam um mapa, tem várias técnicas, né? Eu uso separado, Robson. Eu atendo como astróloga e se eu sentir a necessidade de uma constelação, por exemplo, eu posso sugerir. Ou às vezes tem alguns colegas que me encaminham também, sabem que eu sou consteladora, mas também sou astróloga, então, assim, o colega que é astrólogo não é constelador, aí me encaminha os clientes. Eu faço separado. Eu olho o mapa, como quando eu vou fazer constelação, eu olho o mapa como referência. Sim. Mas aí eu faço atendimento de constelação mais puro, não misturo tanto. Mas tem colegas que misturam, que Tá. constelam mapa, tem olhar sistêmico para o mapa, assim, uma abordagem sistêmica para o mapa. Então tem hoje, né, depois de um tempo que a constelação também já está aqui, muitas pessoas fizeram essa junção, assim, fazem dinâmicas mesmo, né, astrológicas com viés sistêmico. Eu ainda uso separado, assim, eu prefiro fazer um atendimento, depois fazer outro, se precisar, e eu cruzo informação. Faz a conexão das Eu duas cruzo coisas. informação, E você também atende mapas de crianças e adolescentes Sim, para os pais. para os pais, até uma certa idade. Depois a gente já... assim, eu atendo para os pais até uns 15 anos, 14, mais ou menos. Mais ou menos. É a volta de Saturno. Isso. Daí depois eu já pergunto, né, se o adolescente sabe, gostaria de fazer, quer fazer. E às vezes depende, tem adolescentes que são mais amadurecidos e querem fazer o mapa. Alguns não, né? Ah, não, ainda prefiro que meus pais ouçam, depois eu ouço. Mas até essa idade eu faço para os pais, né? Ah, tem que ser, né? E isso é bastante útil para você poder saber como educar seu filho também. Ai, super útil, super útil. Eu adoro fazer mapas de criança, porque assim é muito. Eu estava comentando com você antes, como eu vejo o mapa dos meus filhos ali, né? Assim, e é uma ferramenta formidável. Assim, eu ainda não achei nenhuma ferramenta mais bacana que a Difícil, astrologia. né? Ah, Difícil. muito difícil, muito difícil. Então, eu acho que assim, você tem, como a gente estava falando antes, né, Robson? Com esse bando de informação que a gente tem hoje, faça assim, faça assado, não, é melhor assim, você fica muito perdido, né? E eu acho que o mapa, ele é um norte, assim, né? Ele ajuda os pais a entenderem aquela criança, a personalidade daquela criança, eles em relação às crianças, né? Porque também faço sinastria do mapa dos pais, né, com a criança. Então, começa a ficar claro para aqueles adultos quem é aquela personalidade que pode estar ali no meio deles. E quais são as habilidades que ele tem, quais são as dificuldades, por que que aquilo é fácil para ele, por que que é difícil, né? Sinalizar, às vezes, algumas questões que os pais já estão percebendo, aí você pode dar uma validada e uma encaminhada, né? Olha, eu acho que aqui, não, seria legal você levar seu filho, por exemplo, numa fono, numa TO, né, fazer terapia, sei lá, enfim, depende do caso. Mas eu acho que te dá um norte no meio de tantas informações que são sem sincronia nenhuma, entendeu? Então, você entender aquele serzinho, ou pode ser pequeno, pode ser maior, não importa. Às vezes, assim, não faz quando é pequeno, mas faz muita idade escolar, né? Quando entra na escola, aí começa a entrar para a sociedade, Sim. e aí os problemas afloram, né? Então, é uma fase que os pais também ficam muito angustiados, assim, ou às vezes a criança está com alguma demanda muito específica, e aí a astrologia é um lugar que eles vão buscar também para tentar entender se eles estão vendo certo, se foi a professora que falou e não tem nada a ver. Então, às vezes a gente valida algumas visões, né? Às vezes desvalida também. Sim. Às vezes você percebe que a dinâmica está muito mais entre os pais ali, então dá para dar uma chamada. E eu acho que, assim, as experiências que eu tenho sempre são muito, muito legais, assim. E depois, né, que a gente percebe, que aí a pessoa, às vezes, por exemplo, essa semana mesmo, recebi um e-mail, a pessoa me mandou um e-mail ainda. Você fez o mapa da minha filha quando ela era pequenininha, tal. Nossa, bate aquela coisa, bate muita Bate, né? coisa, é muito legal, eu queria refazer porque agora ela está com 10 anos e tem outras demandas. Então você percebe que quando é um trabalho legal, bem feito, a pessoa fica com ele como referencial. E aí quando acontecem algumas coisas na vida da criança, ela lembra. Ela lembra do que você falou, do que você escreveu, sei lá, e ela fala: "Nossa, putz, bem que, né, a Camila falou, a astróloga falou, faz sentido, é por aí". Então você ajuda
naquele bando de informação, não só da internet, mas da família, das tuas referências de educação, né? Entender a dinâmica daquela criança parece que dá um alívio também. Às vezes você, agora entendi por que que ele é assim, ou por que que ela faz assim, por que que é difícil para ela comer tal coisa. Então, assim, vai desde coisas muito físicas, né, a coisas mais psíquicas, emocionais. Então, assim, eu acho um desafio para o astrólogo, para ser sincera. Realmente. Porque você está ali num campo que ainda não está tão manifestado, né? Então, como é que essa criança vai Saber passar informação manifestar aos isso? pais para poder usar adequadamente tudo isso. Eu acho que tem uma atenção de fala no mapa infantil muito mais importante, Bem assim. interessante. O pessoal fala que filhos não vêm com manual de instrução, vêm com mapa, que é o manual de instruções Nossa, melhor daquela manual de criança. instrução, exatamente. Camila, está acabando o nosso tempo Aí eu quase, falo mas bastante sempre teremos também. tempo no futuro por Tá aí. bom. Mas antes disso, me diga uma coisa, uma notícia, uma situação marcante que ficou na sua mente nos últimos tempos, que te chamou a atenção? Nesses últimos tempos. Notícia, uma situação qualquer, Não, chamou a atenção. agora recentemente, uma coisa que me comoveu muito foi essa questão desse debate da PL do aborto, Sim. que realmente, assim, na minha Recente, visão, é um né? absurdo, né? Assim, uma volta para trás, um não olhar para as mulheres, para mais uma vez, né? Eu acho que essa pauta do feminismo, para mim, é muito importante também. E é um não olhar para as mulheres, para as meninas, né? Em situação de vulnerabilidade, que são as que mais sofrem, porque é aquela coisa, né? O rico sempre fez aborto, sempre fará aborto e nunca ninguém ficará sabendo, né? Sim. Mas aquela jovem, né, que foi ali estuprada, que teve um abuso absurdo, até ela descobrir que ela tá grávida e ainda assim ela vai ser penalizada. Então, assim, isso mexeu muito comigo, assim, me irritou profundamente. E Certamente. acho que a gente que é mulher tem que pôr para fora e Homens falar e e debater. mulheres, né? É, Seres exatamente. viventes Não, eu acho são que quando os todos. homens tomam essa bandeira, assim, fico feliz mesmo, porque Você pensa em muitas ainda tem mulheres uns se que estão manifestando, dormindo. né? É, Mas os homens não se manifestaram ainda, não tanto, né? como se Algum fosse ou alguma coisa outro. alheia, né? Parece que ele não faz Não parte chega, disso. né? É porque assim, eu acho que é difícil a gente perceber a questão da empatia, ela também vai muito naquilo que te toca. Então, se não me toca, se não é uma questão minha, eu tenho que ter muita abertura para olhar para aquilo e falar assim: peraí, isso daqui não me toca, mas toca a minha esposa, toca a minha filha. Né? Como a gente vai nas questões, né, de minorias, né, as raciais, os preconceitos todos, às vezes você não está naquele grupo, mas aquele grupo faz parte, e se você não se abrir para entender a dor daquele grupo, você fica no seu castelinho ali, na sua bolinha, protegida, não Não, quero que mexa, porque para mim tá tudo certo. Então, acho que nos homens às vezes acontece muito isso. Não, não sei, não é um assunto meu, não me eu sou toca, homem, não eu sou homem. não tem útero, então não me importa isso. Infelizmente. Um filme, um livro que Então, você curtiu e recomenda? olha, eu sou uma leitora contumaz, mas eu leio de tudo, assim, né? Então, falando do feminismo, eu acabei de ler um livro chamado Caliban e a Bruxa, que é da Silvia Federici, que é uma historiadora feminista. Caliban e a Bruxa? Caliban e a Bruxa é um livro desse tamanho, assim. Ele não é um livro gostoso de ler, não, para ser muito sincera. Mas é um livro que fala desse histórico, né, do feminino, de como as mulheres foram sendo tolhidas, trancafiadas, qual era o valor do corpo de uma mulher. Tem tudo a ver com esse assunto agora. E se a gente não faz esse letramento, se a gente não entende, né, o processo histórico das mulheres, você não se comove também, entendeu? Fala assim, tudo bem, elas estão gritando, mãe de louca, né? Não, não é, né? Esse cerceamento da mulher, a mulher como um objeto de reprodução, sempre foi assim, né? Então, agora as mulheres pelo menos estão conseguindo falar, não sou só isso não, hein? Não vou aceitar. Então, é um livro denso, assim, mas li um livro também chama O Estrangeiro, do Camus, Albert Camus, que é de filosofia, que eu achei muito interessante mesmo, que ele é um livro pequenininho, e que ele fala, tem a teoria do absurdo, então ele traz uma história assim, em que a pessoa não faz nada e a vida vai tomando. É legal para a gente que é astrólogo, porque vai falar essa coisa do destino e daquilo que eu aceito, né? Então, ele traz um personagem que você fica meio com raiva dele, mas fala, mas não
vai fazer nada, a vida dele está acontecendo e ele está deixando a vida levar, e aí ele vai deixando a vida levar e aí altas consequências acontecem, e você fala, e aí ele vai falando desse lugar de absurdo, até que ponto, né? A gente tem essa possibilidade de escolhas e até que ponto as coisas vão acontecendo e a gente simplesmente vai indo e as consequências vão acontecendo. Então, é um livro de filosofia, mas eu achei interessante também de ler. Em filme, eu vi um filme que acho que chama As Nadadoras, acho que é esse o nome, que eu achei bem legal também, recentemente. É um filme de duas irmãs da Síria, é um filme verídico, em que elas estavam no nível de competição para a Olimpíada. E aí a Síria começa a ter a guerra civil, e aí elas eram muito jovens, e elas se veem numa situação, ou a gente fica aqui e vai acabar morrendo, ou a gente foge. Então, vai contar a história dessas irmãs que fogem da Síria e toda o drama ali que acontece. E é uma história verídica, né? E uma delas acaba vindo para o Brasil competindo nas Olimpíadas do Rio de Janeiro. É super legal, assim, é legal, é uma história difícil, né? A pessoa de escorpião gosta de coisa fácil? Não. Claro, É nada, muito simples, não é certíssimo, mesmo? tá Mas eu certíssimo. gosto de ver Emily em Paris também. Tipo, Por que não? seriados. Então, por que não, né? Mas, enfim, achei bem legal esse filme. Camila Colaneri, minha queridona, amigona, colega também, lógico, né? Colega de... Ah, mas para mim é sempre a relação mestre-aluna aqui Ah, no meu colega, somos coração. colegas de sempre. Camila Colaneri, quem é você, afinal de contas? Quem é você? Eu acho que eu sou uma pessoa que estou sempre na busca, assim, de me conhecer. Eu tenho uma necessidade, assim, bem grande de me entender, de me conhecer. E através desses meus processos eu vou puxando as pessoas. Então, eu sempre falo, né, que todo mundo que trabalha com o humano, com as terapias, com a ajuda do outro, está se curando, né? Está no processo, né? O próprio sentimento, né, do Kiron, assim, eu tenho a dor, eu vou buscar a cura e vou trazer a cura para o outro. Então, assim, eu acho que a minha função aqui talvez seja essa, através das minhas incongruências, das minhas dores, das minhas questões, eu vou me buscando e eu vou puxando as pessoas através desse lugar, assim, acho que é isso. Camila Colaneri. Onde é que você quer chegar? Onde que eu quero chegar? Ai, Robson, não sei, sabia? Aí vem um pouco desse lugar do cara ali. Eu não sou uma pessoa que faço grandes projetos, assim, eu acho que eu vou vivenciando o que está acontecendo aqui. Em alguns momentos isso é bom, em alguns momentos não tanto, né? Mas assim, eu espero, se eu fosse almejar uma coisa muito, assim, forte, que eu tenha sido, no meu decorrer aqui da minha existência, inspiração para alguém, sabe? Assim, ou uma palavra, uma luz, um toque, um abraço que tenha trazido algo, um acolhimento, um afeto, um despertar. Eu acho que a minha ideia é que eu possa ser essa pessoa, essa feiticeira, essa feiticeira. Eu quero virar cada vez mais feiticeira, essa bruxa que dá aquele toquezinho e acorda e joga uma semente, e levanta. A minha pretensão é essa. Está É conseguindo. bastante, né? Está conseguindo já. Tomara. Camila, muito obrigado Eu por que ter vindo, agradeço o convite. sempre. Foi um Né? prazer. Amiga, bom por isso. A gente chama, eles vêm, né? A gente vem, né, gente? A Vem, gente você... vem, a gente almoça e a gente se abraça Sempre e tá juntos. tudo certo. Muito Obrigada. obrigado e até a Obrigada, próxima. viu, Robson? Obrigada mesmo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um Encontro da Lua Cheia. Guardo vocês no próximo mês. E escutem nosso encontro, esse bate-papo maravilhoso com o Camila Canelli. Bom dia, boa tarde, boa noite e até a próxima Lua Cheia, que vai ser o mês que vem. Um beijo grande para vocês todos e até lá.